Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal HMV. Meu nome é Jéssica Zanetti, eu sou formada em licenciatura em História pela Universidade de Brigham Young em Provo, Utah, nos Estados Unidos. E esse vídeo aqui é uma continuação do nosso períodos históricos, né, dentro da unidade de Grécia Antiga, História da Grécia Antiga. Bom, então vamos, em primeiro lugar, só para lembrar que as minhas referências vão estar na descrição do vídeo. Se vocês gostaram dos vídeos anteriores e estão sentindo que esse vídeo está ajudando vocês de alguma forma, mesmo que seja, sei lá, com a sua confiança Mas enfim, gente, dá muito trabalho, então se vocês puderem deixar o like, muito legal. Bom, e já vamos começar aqui. Beleza. Então a gente estava vendo os períodos da Antiguidade Antiga. Se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você volte e assista eles em ordem, porque apesar dos tempos variarem, porque a bonitinha aqui não consegue ser sucinta, eles estão em ordem. Então, tipo, é uma ordem cronológica e seria melhor se vocês assistissem eles em ordem para vocês entenderem as coisas melhor. Mas tudo bem, porque esse daqui, na verdade, é a Idade do Bronze, tá? Então a Idade do Bronze aconteceu antes de tudo aquilo que eu falei dos períodos anteriores acontecerem, tá? Então, esse vídeo é uma exceção, tá? Enfim. Então, vamos lá. Vamos começar. Idade do Bronze. Beleza, gente. A Idade do Bronze se deu em todo o mundo, tá? Por volta de 3.300, 3.100 até 300 a.C. Lembrando mais uma vez que antes de Cristo o tempo está regredindo. Então, o que aconteceu em 3.000 a.C. veio antes do que aconteceu em 300 a.C. Ou seja, se você nasceu em 3.100 a.C., você é mais velho que uma pessoa que nasceu em 400 a.C., ok? Beleza. Então tá. Existiram 3 civilizações na época da Idade do Bronze e nós vamos falar sobre elas hoje. A primeira civilização da qual a gente vai falar, que viveu na Grécia, tá? Existiram várias civilizações na Idade do Bronze, mas só 3 delas viveram na Grécia. E 3 que a gente saiba porque a gente tem registros arqueológicos dessas civilizações. E a primeira que a gente vai falar é a civilização minoica. Parlez-vous français, civilisation, certo? Então, a civilização minoica, eles viveram por volta de 2.500 até 1.200 a.C., ok? E eles viveram na ilha de Creta, que, se vocês bem se lembrarem, é a ilha na qual você tem Minotauro, minoica, Minotauro. Faz sentido, não faz, meu amorzinho? Faz muito sentido, gente. E claro que, né, lembrando que Minotauro é parte da mitologia grega e é uma coisa que é meio que lenda, não aconteceu e não é baseado em fatos reais. Espero eu, né, porque é meio que perturbador, mas enfim. Então vamos logo pular para os achados arqueológicos. Não era para ter um parênteses ali, mas bom, é uma carinha triste, né, porque na verdade é assim. Me desculpa sobre isso, né, mas vamos ficar felizes, gente, porque tudo que a gente sabe dessas civilizações da Idade do Bronze, a gente só sabe por quê? Por conta dos achados arqueológicos, tá? Porque, afinal de contas, apesar de 2 delas terem a sua escrita própria, apenas uma foi traduzida. E também, escrita, isso também é achado arqueológico, né? Que, quais são as chances de você encontrar um livro perdido na rua, né? Mínimas. Enfim, quer dizer, sobre aquela época, mínimas, né? Porque tem poeira, aí as coisas caem em cima e tudo mais. Então é tudo achado arqueológico que você precisa escavar. Enfim, então a gente vai começar falando logo sobre a língua que foi encontrada. A língua encontrada na civilização minoica foi nomeada pelos arqueólogos Linear A, ou então Linear A, né? E essa é uma língua traduzida. Ai, que bom, né? Uma coisa que eles conseguiram traduzir, os linguistas. Tinha uma língua parecida, que era meio que parecido com alguns símbolos gregos e tudo mais. Eles encontraram e conseguiram traduzir, tá? Então a gente sabe dos registros, só que adivinha, não foi muita coisa que foi encontrada de registro escrito. Então foi mais coisa administrativa, coisa de tipo compra e venda, essas coisas assim, né? Não tinha muita lei e tal, essas coisas que falavam, ai gente, hoje eu vou me encontrar com meu noivo, o Alexandro. Não existia nada disso, tá? Que foi encontrado, claro, né? E
também pelos achados arqueológicos, nós podemos concluir que essa civilização era uma grande potência naval. Por que a gente pode concluir isso? Bom, porque, em primeiro lugar, foram achados vários barcos. Uau, não diga. Tá? Em segundo lugar, foram achadas coisas relacionadas ao comércio marítimo. Tá? E também foram achados vários objetos dentro do Palácio de Knossos, que fica na ilha de Creta, que era da civilização minoica, que indica que eles comercializavam com outros lugares. Lembra quando eu falei do comércio, logo no primeiro vídeo, que a gente falou dos fenícios de Cartago e tudo mais? Então, na arqueologia, se eles encontram uma coisa que foi produzida no Egito, na Grécia, você pode, obviamente, concluir, então, que esse povo, né, ou eles comercializavam entre si, ou então que alguém trouxe aquilo de presente, né, porque você não encontraria aquilo na Grécia de outra forma. Só um minuto, desculpa, tá de novo na frente do slide. Perdão. Enfim, e aí o que acontece? Também pelas evidências arqueológicas podemos concluir que esse povo não tinha fortificações. Como que a gente pode concluir isso daí, tia Jéssica? Gente, eles não tinham muro. Tá? Então, quando você chega em um lugar que você encontra os escombros, claro que não sobreviveu tudo, tipo, gente, olha esse lindo palácio de Knossos, todo inteirinho. Não foi isso que aconteceu. Só são os escombros que sobreviveram. Escombros, perdão. Palavras que não se falam no dia a dia, não é mesmo? A gente esquece. Enfim, só foram os escombros que sobreviveram, não foi tudinho, mas mesmo por ali dá para você reconstruir o que aquilo foi um dia, o que o palácio foi um dia e o que aquela sociedade foi um dia. E eles não encontraram muros, não encontraram fortificações, tipo assim, porque se você olhar os castelos da época medieval, da época românica, românica, né? Da arquitetura românica, que são os castelos tipo clássicos, tipo Coração Valente e tudo mais, tá? Filmes, né? Enfim, você vai ver o seguinte, que aqueles castelos ali, eles não têm janelas grandes, então eles são fortificações, né? Eles estão usando aquilo ali como uma forma de ser impenetrável contra um invasor, tá? E isso não existia na ilha de Creta, com a civilização minoica, tá? Então eles não tinham fortificações. Então a gente pode concluir de duas uma. Ou que eles eram pacíficos e paz e amor, não fazia guerra, né? Só paz, só amor. Eu soy un amante, no un luchador. Desculpa. Que da própria piada, gente, que isso. Ou a gente pode concluir que eles eram, tipo assim, todo mundo tinha medo deles e ninguém ia tentar invadir eles, né? O que, não sei se é muito provável, mas tudo bem. Ou que eles não tinham nenhum competidor ali por perto. E, economicamente, a economia deles era baseada na economia do palácio. O que significa o quê? Que as coisas, tudo que era comercializado, vinha para o palácio para então ser dividido para o resto da população. Como que a gente sabe disso? Porque é como se você entrasse, tipo, num shopping, né? Você tem várias roupas do mesmo tipo e você vai no shopping e você compra a sua roupa. Então, mesmo que você encontre esse vestido aqui na minha casa hoje em dia, se você for no shopping e encontrar vários vestidos aqui, você pode concluir, talvez a Jéssica comprou aquilo ali do shopping, né? E da mesma forma é o que acontecia. Você tinha naquele palácio vários lugares onde eles guardavam as coisas, várias salas, eu esqueci o nome disso, onde eles guardavam as roupas, tipo armazéns, né? E aí, não as roupas, né? No caso, os objetos comercializados. E aí, então, podia-se concluir que aquilo estava sendo distribuído tudo a partir do palácio, ok? E aqui é uma reconstrução, né, baseada no que eles encontraram hoje nas ruínas de hoje. Se você colocar Palácio de Knossos na internet, que é CNOSSOS, você vai conseguir ver que, né, tem muito afresco. Tem a sala, o trono foi conservado, o trono parece mais uma cadeira, tipo, sei lá, gente, que a gente usa de plástico hoje, mas tudo bem, né? Não é de plástico, tá? Óbvio, não diga. Enfim, né? E aqui é com base, então, no que foi observado. Então, vocês podem ver que vocês têm essas salas aí onde você armazenava, né? Você tem a sala do trono e tudo mais. Não vou ficar mostrando muito essa imagem por causa de direitos autorais. Continuando aqui, ainda na Idade do Bronze, nós tínhamos a segunda civilização. Então, a primeira morava onde? Na ilha de Creta, que era a minoica. A segunda aqui é a civilização micênica. A civilização micênica
viveu, ou melhor, né, viveu naquela região como uma civilização poderosa de 1600 até mais ou menos por volta de 1100. Lembrando, gente, que essas datas que eu tô dando não são datas tipo, gente, em 1100, tipo assim, você vai sair daqui, tá? E você, não sei o que aconteceu, que todo mundo saiu de lá. Não foi assim. É tipo assim, olha, mais ou menos por volta disso até por volta daquilo, tá? É mais assim essas datas que eu tô dando pra vocês. Até porque no vestibular eles não cobram muito data, não. Só lembrem-se que é a idade do bronze, isso daí. Beleza, onde que a civilização micênica se encontrava? Na Grécia continental. Então, tipo, na verdade não era bem Grécia continental, eles também tinham parte no Peloponeso, tá? Que era o quê? A península ali conectada com a Grécia continental pelo quê? Pelo Istmo de Corinto, certo? Então, o que que acontece? Eles estavam ali na Grécia continental, no sentido de não ser ilhas, onde eles estavam, tá? Mas eles também tinham uma parte no Peloponeso, tá? Então, eles estavam no continente da Grécia. E os achados arqueológicos, essa civilização aqui, nós podemos... então, começar, claro, porque eu já sabia que eu ia começar por isso, eu não ia falar outra coisa, né? Eles encontraram escritos que foram nomeados pelos arqueólogos como linear B, né? Porque eles encontraram outro primeiro, então linear A, e esse o linear B. E o linear B não tem nada igual na nossa vida e ainda não foi traduzido, porque os linguistas não conseguiram traduzir. É tipo como se você visse símbolos alienígenas e você não sabe o que aquilo significa, infelizmente, né? E eram também, né, pelos achados arqueológicos, foi considerada como uma sociedade militarista. Por que foi considerada uma sociedade militarista? Eu vou te dizer agora. Porque ao contrário dos nossos amiguinhos ali, em primeiro lugar, que quando você é um arqueólogo, né, você meio que vai lá no cemitério e começa a descavar as pessoas. Então é tipo como se fosse sobrenatural, né? Só que você não vai preso. É legal fazer isso, né? Legal no sentido de lei, não no sentido... talvez seja divertido e terapêutico, quem sabe, né? Mas enfim, gente. Então eles vão lá no túmulo e eles conseguem descobrir certos objetos que foram enterrados junto com as pessoas. Entre os objetos que eles descobriram está a famosa máscara de Agamenon, ou Agamenon, não sei como se pronuncia, na verdade. Eu já ouvi dos dois jeitos, tá? Eu acho que se pronuncia Agamenon, tá? Eu não sei. Enfim, mas o que acontece? Então, esse foi um dos achados deles. Só que junto nos túmulos, adivinha o que eles encontraram? Eles encontraram lanças, espadas, escudos, o que indica o seguinte, que essa sociedade era militarizada, que eles, né, estavam ali em guerra, né? Porque você não vai ser enterrado com um escudo, com uma lança, se você não for sei lá, um soldado, né? Às vezes também você é uma pessoa nobre e, tipo, você comandava as tropas do exército, então por isso que você foi enterrado com aquele objeto. Mas geralmente há uma forma de simbolismo, porque é o enterro da pessoa e se o objeto está sendo colocado com ela, significa que ou aquilo ali impacta no status social daquela pessoa dentro daquela sociedade, ou que, sei lá, ela gostava de escudos aleatórios, não é mesmo? Enfim, outras coisas que eles encontraram foram fortificações. Essa era extremamente fortificada, eles tinham muralhas e eu peguei a imagem de uma muralha aqui. Tá, pera rapidão. Antes de eu falar isso daqui, né, eu vou só falar o seguinte. As muralhas deles eram bem duras, eram bem impenetráveis, tanto é que elas até hoje estão lá, né? Então, tipo, não estão a muralha toda ao redor da cidade, mas por conta, de novo, dos escombros, dá para eles reconstituírem hoje em dia, os arqueólogos, né, e arquitetos, o que a cidade costumava, com o que a cidade costumava parecer antigamente. E ela era cercada por uma muralha, ou seja, esse povo militarista tá tentando o quê? Se defender, né? Então tem certas coisas que a gente pode assumir com base em achados arqueológicos. Ok, e era uma monarquia. Mas a gente não sabe se é monarquia. Por que a gente está chutando que é monarquia? Justamente pela máscara de Agamenon. Em primeiro lugar, a gente nem sabe se aquela era a máscara dele mesmo, né? Podia ser a máscara de, sei lá, de um corredor, ou um assaltante, ou um vendedor de carros, né? Mas a gente está, claro, quando eles encontraram aquela máscara em 1800 e pouco, eles falam, gente, Agamenon, Troia, gente, estou no paraíso, né? Então, eles acham que aquilo ali, aquela máscara, é uma máscara funerária de um rei,
tá? E aqui está uma foto da muralha, vocês podem ver que os blocos são bem pesados, é uma muralha bem fortificada, que ainda continua lá, né? E aqui vocês podem ver a máscara do nosso amiguinho Agamenon, que, gente, olha, lindo, né? Com esses olhos únicos dele. Bom, vamos lá então. A terceira civilização do nosso livro de hoje, ou do nosso vídeo de hoje, perdão, é a civilização Cicládica. A civilização cicládica, ela estava ali, né, na Grécia, por volta de 3000 a 1100 a.C. Lembrando que isso daqui é uma data por alto, né? Na verdade, eles estavam 1200, 1100 para essa daí. Varia, tá bom? E onde que fica essa civilização? Quer dizer, onde que se alojava essa civilização, né? Eles estavam localizados nas Ilhas Cíclades, que são ilhas no norte do Mar Egeu. Eu tenho um mapa para vocês, né? Para vocês verem melhor. Bom, enfim, vamos só falar dos achados arqueológicos primeiro. Em primeiro lugar, aqui eles não encontraram, tipo, fortificações, não encontraram palácios, não encontraram afrescos, que nem também na civilização minoica. Eles encontraram pequenas estatuetas. Eles encontraram pequenas estatuetas e potes, tá? Estatuetas que a gente imagina que estejam ligadas à fertilidade, porque são figuras femininas em geral, tá? Mas, enfim... né, deixa eu mostrar para vocês o que a gente encontrou. Então, em primeiro lugar, ali o mapa, vocês estão vendo, né, que a Grécia continental tá ali como... Gente, que língua é essa? Griechenland. Brincadeira. Eu achando que é alemão, né? Já vou logo pro meu alemão profissional aqui, né? Que se o meu marido escutar esse alemão na sala, ele morre de infarto, tá? Meu marido, ele é europeu, tá, gente? Ele não é alemão, mas ele gosta de fingir que fala alemão. Então, vocês estão vendo aquelas ilhas ali pitititas? Ali no meio, que gracinha, isso daí são as Ilhas Cíclades, tá? Que estão no norte do Mar Egeu, tá? E aqui é um exemplo de uma dessas estatuetas que foram encontradas nessas ilhas. E para você ver, né, elas são lindas. Quer dizer, para quem gosta desse tipo de arte, né? Eu acho que eu teria um pouco de medo de ter isso na minha casa, né? Mas cada um com seu cada um. Tá bom? Então, muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Se o vídeo você gostou, se informou, te ajudou a passar por sei lá, superar um trauma de infância, por favor, deixem um like aí, tá? Que ajuda muito aqui. E também, se vocês quiserem um conteúdo bônus, um conteúdo extra, deixem nos comentários abaixo. Muito obrigada e te vejo na próxima. Tchau, tchau!